Olá, você que acompanha o canal de O Tempo. Nós separamos para vocês alguns dos melhores momentos do Tempo News desta semana. Nós selecionamos as principais notícias, imagens, análises e entrevistas. Vamos conferir. E a gente começa hoje com uma notícia divulgada agora há pouco e que já repercute em todo o Brasil. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve o mandato cassado pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Autoexilado nos Estados Unidos, Eduardo perde o mandato por ter ultrapassado o número limite de faltas permitido nas sessões da Câmara dos Deputados. O senador Sóstenes Cavalcante falou com a imprensa agora há pouco e já avisou que o partido fará de tudo o que for possível para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Estou aqui, vou reunir com o corpo jurídico, vamos avaliar. Na minha avaliação, cabe recursos ao plenário e nós faremos todos os recursos cabíveis, porque nós vamos lutar por todos os nossos soldados que, na nossa avaliação, estão sendo perseguidos politicamente. Nós estamos num momento de perseguição de qualquer parlamentar que seja de direita conservador, que seja possível, em especial aqueles que têm alguma possibilidade de disputa de Senado, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, que todos sabemos que seria um senador praticamente eleito na próxima legislatura, e há um desespero enorme por conta de termos um Senado muito conservador e à direita em 2027. Esse é o desespero do sistema, para mim, que eu sempre denominei como sistema da Suprema Esquerda, que nós vamos ter que enfrentá-lo com muito equilíbrio, com muito respeito institucional, com muito espírito democrático, mas nunca faltando espírito de luta de cada um de nós. Quando o senhor diz recurso ao plenário, seria aquele mesmo tipo de recurso quando algo é aprovado em caráter terminativo, 51 assinaturas? Há previsão regimental para... É isso que eu estou respondendo aqui, que vim com o corpo jurídico para a gente analisar, e nós vamos continuar buscando todos os recursos regimentais para que a gente possa, de acordo com os recursos que nós temos no regimento, fazer a apresentação das nossas apelações. E esperamos que a apelação natural de cassação de mandato, como já é comum nesta casa, desde a redemocratização para cá, é que seja apreciado no plenário da Câmara dos Deputados. Pois é, agora a gente vai direto a Brasília conversar com o repórter Gabriel Ferreira Borges, que vai trazer para a gente outras informações sobre a cassação dos mandatos aí dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e também Alexandre Ramagem. Boa noite para você, Gabriel. Então, decisão já está tomada, né? Já está tomada, Síria, e já foi publicada, inclusive, em uma edição do Diário Oficial do Legislativo. É importante frisar alguns pontos sobre essa decisão do presidente Hugo Mota, Síria. O primeiro deles é a forma como essa decisão ela foi tomada. Foi na contramão do que Hugo Mota fez quando ele pautou a cassação da agora ex-deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Em vez de levar a cassação de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem para o plenário da Câmara dos Deputados, que era o que, por exemplo, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, queria, Hugo Mota, ele decretou de ofício a perda do mandato de Alexandre Ramagem e também de Eduardo Bolsonaro. Lembrando que Mota poderia correr o risco de acontecer exatamente o que aconteceu com o Zambelli. Levar essa cassação dos dois deputados para o plenário da Câmara dos Deputados, não ter os votos suficientes para cassá-lo e ter essa decisão reformada pelo Supremo Tribunal Federal, como aconteceu exatamente na última semana, né? Reformada primeiramente em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e depois referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Caso isso ocorresse, aprofundaria ainda mais o desgaste que o presidente da Câmara dos Deputados vem acumulando nos últimos meses, não só internamente, mas também externamente. Outro ponto que é importante frisar é que, no mérito, as cassações, as perdas de mandato de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem são diferentes. Eduardo Bolsonaro, ele perdeu o mandato por ter extrapolado o número máximo de faltas que um parlamentar pode ter no ano
que é 1/3 das sessões em votação em plenário. Então, por conta disso, Eduardo perdeu o mandato, mas ele não se tornou inelegível e, por exemplo, pode concorrer a qualquer cargo que ele quiser nas eleições de 2026. Já o agora ex-deputado federal Alexandre Ramagem, ele perdeu o mandato por esse ofício de Hugo Mota em razão de sua condenação no Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. No caso de Ramagem, ele perde o mandato e também ele tem os direitos políticos suspensos, já que a condenação criminal que ele teve tornará também inelegível. No caso de Ramagem, ele se torna inelegível por 24 anos, já que pela lei das eleições, pela lei da inelegibilidade, se soma o período todo da pena, que são os 16 anos, mais os 8 anos de inelegibilidade, o que deixaria Ramagem sem poder concorrer a uma eleição, por exemplo, até o ano de 2049. André. Pois é, Gabriel. Gente, vocês que estão nos acompanhando aí, chegando agora aqui no Tempo News de hoje, trazendo informação para vocês, informação de agora à tarde, acabou de acontecer, o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, determinou a cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e também de Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado aqui no nosso país. Você que está acompanhando a gente aí, daqui a pouquinho vamos falar também sobre outros assuntos aqui, vamos trazer, olha, informação para você aqui, ó. Trazendo aqui uma enquete que a gente está fazendo, um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ó. Você concorda com o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria? Estamos fazendo a pergunta e vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. E olha, continuando aqui sobre o Eduardo Bolsonaro e o Alexandre Ramagem, o líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, também se manifestou hoje pelas redes sociais. O deputado do PL disse que a mesa diretora está se rendendo a pressões externas. Na tela, vamos ver o que disse Sóstenes Cavalcante. Tá aí, Síria, vamos ver lá, olha. André, ele fez um post ali e disse o seguinte, olha, atenção Brasil, às 16h40, 4h40 da tarde, né? Traduzindo aqui, recebi ligação do presidente da Câmara, Hugo Mota, comunicando a decisão da mesa diretora de cassação de ofício dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem. Trata-se de uma decisão grave que lamentamos profundamente e que representa mais um passo no esvaziamento da soberania do parlamento. Não se trata de um ato administrativo rotineiro. É uma decisão política que retira do plenário o direito de deliberar e transformar a mesa em instrumento de validação automática de pressões externas quando mandatos são cassados sem votos dos deputados. O parlamento deixa, portanto, de ser poder e passa a ser tutelado. Tem mais ali, segue essa lâmina dele, segue aí essa manifestação dele pelas redes sociais. Milhões de brasileiros que confiaram seus votos a Eduardo e ao delegado Ramagem ficam hoje sem representação. Isso escancara a deformação do sistema democrático brasileiro, no qual decisões judiciais e administrativas passaram a se sobrepor ao voto popular. Seguiremos lutando por todos os nossos parlamentares brasileiros e também brasileiros, hoje exilados fora do país, vítimas de perseguição política promovida por setores do judiciário. Hoje foram eles, amanhã pode ser qualquer parlamentar que não se submeta. A história é clara. Quando o legislativo aceita a tutela, perde a autoridade. E quando perde a autoridade, a democracia adoece. Portanto, afirmou, se manifestou também por meio das redes sociais, aí por meio do X, o Sóstenes Cavalcante. Pois é, Gabriel Ferreira Borges, não sei se ele está com a gente ainda lá em Brasília. Podemos chamar de volta o Gabriel aqui também? O Gabriel, sim, né? Você tá aí, eu estava aqui confundindo, achando que você estava na rua, não, mas você está aí hoje no estúdio. Ô Gabriel, agora, nesse caso, Sóstenes Cavalcante falando que não vai abandonar soldado, falando todo esse texto que a gente ouviu a Síria trazendo para a gente aqui agora, ainda existe, pelas informações iniciais que você tem, alguma coisa a ser feita em relação a essas cassações? Por enquanto nenhuma, André. O próprio Sóstenes falou que vai tentar recorrer da decisão da mesa diretora da Câmara, tentando se amparar no próprio regimento interno, mas nem o Sóstenes, nem a bancada do PL ainda tem certeza sobre qual mecanismo regimental eles podem utilizar
para tentar reverter essa decisão da Câmara dos Deputados. Mesmo que eles tentem reverter, por exemplo, internamente na Câmara, caso eles não consigam, para onde que a bancada do PL pode recorrer, por exemplo? Ao Supremo Tribunal Federal? No caso do próprio Ramagem, o Supremo mesmo já determinou a perda do mandato quando a condenação dele por tentativa de golpe de Estado transitou em julgado. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele voltou às redes e disse que valeu a pena perder o mandato pela causa que ele apoia e garantiu. Essa história ainda não acabou, olha só. Acabaram de caçar o meu mandato. Não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Caçaram o meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. E eu tenho certeza que essa história não acabou. Ainda durante a eleição de 2022, eu pedi votos para outros candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo, para fazer uma bancada grande. E eu atingi o meu objetivo, porque eu jogo para o grupo. E eu tenho a certeza que eu fiz o certo, e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, estejam hoje votando para caçar o meu mandato. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, porque o que faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve junto. Nós resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Voltando com o advogado Antônio Veloso Neto aqui, advogado criminalista. Olha, ele falou, estou apenas com 41 anos, essa história ainda não acabou, tem muitos capítulos a virem pela frente aí, mas fato é que o cerco está se fechando contra o deputado Eduardo Bolsonaro, né, Veloso? E está ficando cada vez mais apertado, já perdeu o mandato, agora sabe-se lá como está se sustentando, lá com o Pix que o pai dele passou para ele de 2 milhões de reais, passou lá durante um tempo, depois perdeu o valor, agora perdeu o mandato. A situação dele está ficando cada vez mais complicada. O que a gente pode esperar e ver para o futuro de Eduardo Bolsonaro? Ele permanecer nos Estados Unidos, conseguindo lá isso, talvez até nem consiga permanecer lá, ele voltando para o Brasil. O que pode acontecer? Digamos que a sua bola de cristal aí nos conta sobre o que vai acontecer com Eduardo Bolsonaro no futuro próximo aí? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro é uma carta fora do baralho. Acabou. Ele disse que foi o deputado mais votado, realmente sim. Eu sei que os seus eleitores acreditaram nele para exercer um mandato que fosse para o bem da nação e não para ir para os Estados Unidos e lutar contra os interesses brasileiros, que foi o que ele passou um ano fazendo. Eduardo Bolsonaro me parece um pouco desequilibrado e eu digo mais, ele perdeu esse capital político que a família Bolsonaro tem. E não sei se eles vão se sustentar nas eleições de 26. Então aí vamos aguardar para ver o que acontece. Mas ele passou muita vergonha, ele conseguiu sancionar ministro do Supremo Tribunal pela lei Magnitsky. As sanções foram revogadas. Ele é um derrotado hoje. E o que ele está fazendo nos Estados Unidos também? Não sei. Ele passa o dia inteiro postando vídeos na internet, xingando os ministros do Supremo Tribunal Federal que julgaram o pai dele, deu o exercício da ampla defesa, o ex-presidente Bolsonaro se defendeu, as provas levaram. Busca reviver o 8 de janeiro, parece que ele está com isso na cabeça até hoje. É isso que está acontecendo. Também para fazer uma pergunta, Lu?
Oi, sim, André. Tá. Professor, mais uma questão envolvendo a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro, né? Ele que já é réu no Supremo Tribunal Federal por coação à justiça, por essa articulação que ele comandou nos Estados Unidos, buscando sanções a autoridades brasileiras. Com ele fora do mandato na Câmara dos Deputados, como que fica essa ação agora? Ela deve continuar no STF? Ela deve ir para outra instância da Justiça? Como que fica essa questão? Olha, boa pergunta. Embora ele não seja mais deputado federal, teve o mandato cassado pela questão das faltas. O processo contra ele, que teve denúncia recebida há pouco, vai permanecer no Supremo, porque os atos que ele praticou enquanto deputado. A gente vai entrar agora num outro ponto aqui, num outro assunto, que inclusive está na capa aqui do tempo.com.br, falando sobre a saúde, né, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Se entrar aí, você vai ver que a reportagem já está aí na capa, porque laudos médicos apontam que o ex-presidente Bolsonaro, ele precisa mesmo passar por uma nova cirurgia, o quanto antes, por causa de hérnias inguinais bilaterais, ou seja, uma hérnia de cada lado. Segundo a avaliação da junta médica, o procedimento não é de emergência, mas deve ser feito no menor prazo possível. São chamadas cirurgias eletivas. A perícia foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que aguarda o parecer técnico antes de decidir sobre um pedido da defesa. Bolsonaro, ele fez exames de ultrassom, né, no último fim de semana, e os médicos que o acompanham confirmaram esse diagnóstico. O ex-presidente da República, que a gente está vendo aí em um momento de manifestação ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, sofreu uma facada, e isso foi em 2018, se não me falha a memória, durante um ato ali, né? Olha lá, a gente já tá com as imagens aí até do dia que ele sofreu essa facada, estava com os apoiadores fazendo campanha em Juiz de Fora, quando sofreu uma facada na barriga. Olha lá, o exato momento em que ele sofreu. Em consequência dessa facada, o momento tem câmera lenta para você acompanhar ali, ó. O exato momento em que ele toma uma facada na barriga e abaixa com muitas seguranças. Chegaram a falar que essa facada era fake, que não tinha acontecido. Fato é que o ex-presidente da República passou por inúmeras cirurgias ao longo desses anos, uma depois da outra, teve que fazer praticamente uma reconstrução. A gente vê aí equipes médicas envolvidas, e de lá para cá o estado de saúde do ex-presidente foi piorando, ficando cada vez pior, embora em vários momentos Jair Bolsonaro tenha ido às ruas, ele tenha falado muito, ele tenha feito campanha para ele mesmo, tenha tentado fazer alguma coisa que o livrasse de uma condenação pelos atos antidemocráticos que culminaram ali em 8 de janeiro. No entanto, Jair Bolsonaro acabou sofrendo essa facada e, por causa disso, vem tendo que fazer cirurgias constantes para correção de hérnias, que são pequenos cortes que acontecem ali naquela parede que envolve os órgãos internos, e que há risco, sim, de o chamado estrangulamento, né, quando parte do intestino sai por esses pequenos cortes, e aí o risco é muito grande, a cirurgia passa a ser imediata e com certeza a pessoa corre o risco muito grande de perder a vida em consequência de uma hérnia, que inicialmente é simples, mas que muitos médicos inclusive têm aquele ditado, né? Hérnia detectada, hérnia operada, porque isso muitas vezes não pode esperar, e sempre recebendo apoio. Então tá, portanto, aí Alexandre de Moraes pediu, já que a defesa de Bolsonaro avisou que ele precisaria passar por uma nova cirurgia, os médicos que cuidam dele, né? A equipe do lado, né, Lu? E a gente tem aí, afinal de contas, já mais uma vez o Landim com a gente de volta. Bolsonaro, então, pelo jeito, já liberado para fazer outra cirurgia, né? Travou de novo, justamente na hora que eu ia chamar. Olha... travou de novo, Lu, travou de novo. Estamos vendo ali ainda, acompanhando as imagens de Jair Bolsonaro no dia da facada e com todos esses problemas que ele vem enfrentando. Como eu dizia, ele teve, né, um laudo dos médicos que o acompanham, que estão sempre com ele, dizendo que ele precisa passar por uma cirurgia para correção dessas hérnias.
E logo em seguida, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma perícia, uma avaliação técnica, fizeram um ultrassom, foram lá e disseram, olha, realmente é preciso passar por uma cirurgia. Eu vou me despedir da Lulandinha aqui, porque eu acho que a gente não vai conseguir a conexão com ela novamente, né? E já deixo uma boa noite para ela. E, gente, os advogados também solicitaram a adequação do regime de prisão por causa do tratamento médico a que Bolsonaro vem sendo submetido. A decisão agora fica nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, se ele conseguir esse benefício, ele deixa de cumprir pena na Polícia Federal e passa a cumprir pena onde estava, na casa dele, em Brasília, com naturalmente mais conforto, embora tudo que tem se dito até agora é que ele ficando lá na carceragem da Polícia Federal, ele tem muito mais proximidade, ele tem inclusive a possibilidade, e é o que está acontecendo, de equipes médicas com ele praticamente 24 horas por dia, e que ele, precisando de um atendimento, estando detido ali na Polícia Federal, ele conseguiria o atendimento muito mais rapidamente do que se estivesse em casa. Ele que, inclusive, disse que teve um problema de saúde ali, também mental, por causa de medicamentos, e tentou ali, né, furar, metiu ferro quente, segundo ele, na tornozeleira eletrônica. Num surto desse, num momento dentro de casa, muitas vezes até sozinho, pode até acontecer alguma coisa pior, mas quem julga isso é a justiça. O filho do careca do INSS, Romeu Antunes Carvalho, foi preso hoje de manhã em uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do órgão. Pai, o Antônio Carlos Camilo Antunes, já tinha sido preso em setembro, careca do INSS, né? Que não gostava de ser chamado de careca do INSS. Segundo a Polícia Federal, ele passou a integrar diretamente empresas ligadas ao pai, tornando-se sócio, portanto, de ao menos 4 negócios e participando indiretamente de outros 3. A Polícia Federal aponta ainda que entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, a renda de Romeu teve um crescimento considerado incompatível com a trajetória profissional do até então ali, né, que ele fazia um trabalho ali. No período, os ganhos mensais teriam saltado de R$ 1.600 para R$ 107.700. Imagine só, hein? Coincidindo com a entrada nas sociedades empresariais do pai. Que sociedade é essa? Lucrativa e rentável, hein, André? De 1.600 para aquele 107 mil, hein? Estalo de dedo, olha o carrão na tela, é isso aí. Ó. Pois é, isso aí. Bom, e o careca do INSS, ele teria transferido R$ 1,5 milhão para a empresária Roberta Luxkinger, que é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, segundo documentos obtidos da Polícia Federal. Lulinha é filho do presidente Lula e o volume desse dinheiro teria sido transferido em parcelas de R$ 300 mil. Pois é, você que estava aqui no chat aqui perguntando, não vamos falar do Lulinha não, estamos falando aqui, ó. Em uma dessas transferências, gente, o careca do INSS, apontado como o principal operador ali do esquema, né, da fraude, disse que o dinheiro era para o filho do rapaz. Aí, olha, tá a frase, o filho do rapaz. O relatório da PF não identifica quem é o filho do rapaz, Síria. Pois é. Vamos ver como que vão seguir essas investigações. E aí, o presidente Lula já se pronunciou sobre essa questão toda. Ele afirmou hoje, em um café da manhã com jornalistas lá no Palácio do Planalto, que todas as pessoas que estiverem envolvidas de alguma forma neste caso vão ser investigadas. No caso do INSS, nós já devolvemos para 4 milhões de pessoas 2 bilhões e 750 milhões de reais, e todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver... O Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Pois é, o senador Exalcio Lucas, integrante da CPMI do INSS, afirmou que ainda vão acontecer outras prisões.
participo da CPMI não foi nenhuma surpresa, né? Porque o que não falta lá na CPMI é provas de envolvimento de muitas pessoas. Ainda tem mais gente que precisa ser identificado, mas aqueles que foram presos hoje já estava realmente, tinha documentação já na CPMI, né, que era suficiente para isso. E vai acontecer mais ainda, porque realmente o roubo dos aposentados foi um negócio assim gritante, envolvendo vários grupos, né, que desviaram mais de 6 bilhões aí. Então, parabenizar a Polícia Federal pela iniciativa, porque isso aí evidentemente já tinha que ter feito lá atrás, porque em 2024 a CGU já tinha alertado sobre o Sindinap e outros, mas antes tarde do que nunca, né? Pois é, também foram alvos dessa operação de hoje da Polícia Federal o senador Everton Rocha do PDT do Maranhão, por meio de mandados de busca e apreensão. Ainda o secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, ele foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada. Ele era o número 2 ali da Previdência Social e ex-chefe de gabinete do senador Everton. E ainda Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, que foi preso. Então, aí na tela estão eles, né? O senador Everton, do PDT do Maranhão, Adroaldo Portal, que era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, como eu disse, foi afastado do cargo com prisão domiciliar decretada. Romeu Carvalho Antunes, que é filho do careca do INSS, foi preso também. E o Eric Fidelis ali, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. Pois é, Eric Fidelis, que inclusive durante o depoimento dele lá, permaneceu em silêncio, usou o direito constitucional de não responder nada. Já em relação ao senador Everton Rocha, segundo a Polícia Federal, ele teria atuado como beneficiário final, ou seja, sócio oculto de operações financeiras estruturadas pela organização criminosa, recebendo recursos, gente, ou benefícios por meio de alguns dos seus assessores parlamentares. Pois é, e esse caso foi revelado no dia 23 de abril, não sei se vocês se lembram disso tudo, né? Após aí a primeira fase da operação da Polícia Federal. De acordo com as investigações, os suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios dos aposentados e pensionistas, claro, né? Sem autorização deles. O esquema consistia em retirar valores de beneficiários do INSS todo mês, como se eles tivessem se tornado membros de associações de aposentados, quando na verdade não havia sequer sido associado a nenhum tipo de desconto autorizado. Pois é, segundo o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, ele informou na época, né, que essas associações envolvidas no esquema diziam prestar serviços como assistência jurídica para os aposentados e ofereciam também descontos em mensalidades de academias e planos de saúde, por exemplo. Mas eles não tinham estrutura nenhuma e os aposentados, na verdade, afirmavam que nunca viram nada disso. Olha aí, pois é, tá vendo, gente? Ao todo, 11 entidades foram alvo de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades foram suspensos, isso segundo o ministro da Controladoria Geral da União. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele foi afastado, chegou a ser afastado do cargo, né? Após a gestão entrar em crise aí por conta dessa investigação. Ele foi substituído pelo então secretário executivo do órgão, que é o Volney Queiroz, que é hoje, né, o atual titular da pasta. Aí o que aconteceu? Em julho, o governo anunciou a devolução do dinheiro descontado a aposentados, né? Dos aposentados e pensionistas, que teriam esse desconto associativo não autorizado. O repasse está sendo feito em parcela única e sem lista de prioridades. Pois é, o governo chegou, na verdade, a anunciar há um tempo que terminaria esse prazo, mas resolveu prorrogar para contestar, né, para que as pessoas pudessem contestar esses descontos indevidos, né? Então, aqueles cidadãos que foram prejudicados pelo esquema, eles ainda têm um tempinho para isso. E esse tempo segue esse prazo até dia 14 de fevereiro de 2026. As pessoas podem, até lá, então, pedir o dinheiro de volta. Pois é, essa contestação de descontos que foram feitos aí de forma indevida, né, nos pagamentos, essa contestação pode ser realizada somente por 3 canais, gente. Vamos lá. 3 formas de pedir. Vamos lá com calma. Meu INSS, aplicativo ou site, serviço consultar descontos de entidades associativas e a central
35. A ligação é gratuita de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 10 da noite. Mas o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, ele mandou exonerar o secretário executivo da pasta, que a gente falou dele agora, o Adroaldo Portal, que teve hoje, então, a prisão preventiva decretada. E quem que assume a partir de agora, hein? Gabriel Ferreira Borges, depois desse afastamento. Ele era o número 2. Quem que sobe para essa posição agora? Logo depois do afastamento do Adroaldo Portal, Síria, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, já anunciou que o novo secretário executivo da Previdência Social era o até então consultor jurídico da pasta, o Felipe Cavalcante. Agora, essa nova fase, ela respinga especialmente em dois lados, né? O primeiro lado deles é do senador Everton, né, que é do PDT do Maranhão, que é vice-líder do governo no Senado. E o segundo lado é justamente o do governo, né? No Everton, também no PDT, porque o Everton, ele possivelmente sugeriu o nome do Adroaldo para ocupar a Secretaria Executiva do Ministério, já que o Adroaldo foi assessor parlamentar do Everton entre 2019 e 2023. E o Everton é do mesmo partido do antigo ministro da Previdência, né, que é o ministro Carlos Lupe, hoje novamente presidente nacional do PDT, e que também é o mesmo partido do ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que tão logo assumiu a presidência do INSS, deixou o PSB para se filiar ao PDT, o que mostra que o PDT tinha uma ingerência grande já há algum tempo no Ministério da Previdência. Em relação ao governo especialmente, o que respinga no Palácio do Planalto é a nomeação de um número 2 para o Ministério da Previdência Social, envolvido nas suspeitas do escândalo do INSS, quando a investigação já era pública e de notório conhecimento, porque o Adroaldo, ele foi alçado ao posto de secretário executivo do Ministério da Previdência quando a primeira fase da operação já tinha sido deflagrada pela Polícia Federal. Então, é uma nova etapa que respinga, que aprofunda as consequências políticas desse escândalo do INSS, tanto para o PDT, mas especialmente para o governo do presidente Lula. Em uma derrota para o governo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto de lei da dosimetria. O texto passou com 17 votos favoráveis e 7 contrários e seguiu para análise em plenário. Pois é, a proposta reavalia e também reduz as penas aplicadas aos crimes cometidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O projeto repete, em grande parte, o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 10, mas com alguns ajustes ali feitos no Senado. O relatório apresentado pelo senador Esperidião Amin limita a redução de penas exclusivamente aos envolvidos nos episódios do 8 de janeiro. Com isso, fica afastada a possibilidade de que outros tipos de crime, que era uma preocupação muito grande, sejam beneficiados por essa nova regra. Pois é, e entre os possíveis alcançados pela medida está o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o relator original na Câmara, a pena dele poderia ser reduzida para até 2 anos e 4 meses, isso em regime fechado. Acompanhando imagens, inclusive ao vivo agora do Senado, onde está ali com a palavra o presidente Davi Alcolumbre, onde acontece a votação neste momento. Fabiano Contarato aí falando também, ó. Dá pra gente cortar e ouvir um pouquinho do que eles estão dizendo? Se o senador não pode, que vote pelo sistema remoto. Agora eu quero discutir, eu não acho razoável. Olha, essa matéria foi... Vossa Excelência queria aprovar ela direto para o plenário, sem ir para a CCJ, com todo respeito. O senador Otton fez a intervenção, foi para lá, hoje foi pedido vista, não foi dada vista regimental de 5 dias, foi de 4 horas, eu sei, mas peraí, quer dizer, foi indeferido audiência pública, e eu acho que como senador, todos nós temos que nos manifestar. Então eu faço apelo para que não abra o painel de votação
votação. Tem certeza? Estamos ouvindo aí, portanto, o Fabiano Contarato, né, o senador, falando agora com a palavra novamente Davi Alcolumbre, e a gente retomando aqui, daqui a pouquinho a gente vai continuar mostrando para você o que está acontecendo lá neste momento. Esperidião Amin, inclusive, destacou que o objetivo do projeto não é conceder anistia, viu, gente, mas corrigir o que ele classifica como excessos na soma de penas. Segundo o senador, a intenção é garantir a proporcionalidade e análise individual de cada caso, né, Síria? Porque cada um ali fez uma coisa, né? Nem todo mundo fez exatamente uma. Tem aquela moça do batom, tem outro que quebrou o relógio, tem outro que ameaçou explodir o aeroporto, quer dizer, tudo isso, a ideia é colocar penas mais igualitárias a eles. Pois é, e cada um tem uma participação ali nesse processo, uma participação de individual e que não tem nada a ver com o todo, né? E uma emenda do senador Sérgio Moro, ela foi acolhida para deixar claro que a lei vale apenas para os crimes do 8 de janeiro. Outras sugestões também de mudanças foram rejeitadas justamente para evitar que o texto volte aí à Câmara. Isso aí, Cira. E defensor da anistia, né, Amin, afirmou que manter centenas de pessoas em regime fechado pode aumentar as divisões no país. Como a anistia não avançou, ele define o projeto como uma solução, segundo ele, mais limitada, né? Para um possível momento aí, para a gente ter exatamente uma coisa mais limitada, que agrade os dois lados. É o que eles estão tentando lá e vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa edição. Talvez a gente tenha até uma conclusão para você aqui. O senador Esperidião Amin, ele falou sobre o nível do debate na Comissão de Constituição e Justiça e ele classificou a condução dos trabalhos como um momento de grandeza, na verdade, para a casa. Ele afirmou que a deliberação é um passo fundamental para reduzir a tensão e também os efeitos da polarização política aqui no Brasil. Eu acho que nós estaremos dando um passo para reduzir a tensão, para reduzir os efeitos dessa polarização calcificada que nós estamos enfrentando. Tivemos várias demonstrações de pontos de vista diferentes e, ao mesmo tempo, muitas expressões de convergência para uma solução humanitária que nós devemos, em função da aplicação da lei com mão pesada. Acho que isso vai ajudar a preservar a justiça, preservar a lei, mas, acima de tudo, preservar a humanidade. Olha, gente, já o senador Alessandro Vieira, ele falou sobre as mudanças no texto da dosimetria de penas e a decisão da CCJ em considerar as alterações como emendas de redação, o que agiliza, né, o processo, segundo ele. O parlamentar... Ele afirmou, né? Inclusive, ali, né, que o projeto busca beneficiar diretamente as pessoas que foram usadas como massa de manobra e que receberam penas desproporcionais superiores a 14 anos de prisão. As mudanças que foram feitas pelo relator, elas atenderam aquelas necessidades que o senhor tinha dito que votaria contra por causa daquelas brechas que vieram da Câmara? Resolveu a maior parte dos problemas, a mudança foi feita, tinha um debate grande com relação a essa emenda de redação ou de mérito. Para quem acompanha entender, quando a emenda de redação o processo segue, vai para a sanção presidencial, quando a emenda de mérito volta para a casa originária. E o medo do retorno seria a retomada do texto ruim que beneficiava outros criminosos. Como o colegiado entendeu, a Comissão de Constituição e Justiça, por maioria, entendeu que a emenda é de redação e não de mérito, então o processo vai poder andar, a gente vai votar favoravelmente, porque o problema restante, que é a mudança na execução penal, tem um impacto menor.